Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 22 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia: integração Brasil e Chile. Países assinam 13 acordos e ampliam parceria estratégica entre nações. Presidente Lula defende o fortalecimento de parcerias regionais para o desenvolvimento da economia. Nós precisamos trabalhar com muita força e com muita intensidade a necessidade da nossa integração. Precisamos aproveitar isso para fazer a nossa economia crescer. E ainda, Minha Casa Minha Vida vai atender pessoas em situação de rua. 3% das casas serão destinadas a 38 municípios com mais de 1.000 pessoas cadastradas como sem moradia. Caroline Blaut. O programa, que abrange grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, inicia a primeira fase com a previsão de 1.000 novas residências. Também vamos ouvir participação indígena na COP30. Vamos saber como os povos originários vão contribuir para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que será realizada em Belém do Pará. Sobre esse e outros assuntos, conversaremos com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Brasil e Chile mais próximos. Em visita ao Brasil, o presidente chileno e o presidente Lula assinaram 13 acordos e memorandos em áreas como segurança pública, agricultura, cultura e comércio. Os dois também reforçaram a necessidade de ampliar e aprimorar a infraestrutura regional. Entre os projetos nessa área está o Rotas de Integração Sul-Americana, com enfoque especial nos avanços da rota bio-oceânica que liga portos brasileiros a portos chilenos. A chegada do presidente do Chile, Gabriel Boric, ao Palácio do Planalto foi silenciosa. Em respeito ao luto oficial pela morte do Papa Francisco, não houve a tradicional execução dos hinos dos dois países. Gabriel Boric se reuniu com o presidente Lula e também com os ministros. Uma série de memorandos foram assinados, como a certificação eletrônica para o comércio de produtos de origem animal entre Brasil e Chile, colaboração acadêmica entre escolas militares, incentivos comerciais para micro e pequenas empresas e intercâmbio cultural. O presidente Lula destacou a relação de amizade histórica entre os dois países. O país é grande pelo dinamismo da sua política, da sua cultura, do seu povo, e o Chile tem muito de grandeza. Você sabe que o Brasil é eternamente grato ao Chile por tudo que o Chile fez aos brasileiros perseguidos pelo regime autoritário em 1964. A nossa relação nunca mais será a mesma. Nós temos a obrigação de fazer com que ela seja melhor. Além dos memorandos, foram assinados vários acordos com temas como segurança pública, para combate ao crime organizado, migração, produção audiovisual e ciência e tecnologia. Chile e Brasil também assinaram um acordo que prevê cooperação para fortalecer a agricultura familiar dos dois países. Na área comercial, a Apex Brasil e a ProChile, as agências responsáveis por promover as exportações de produtos e serviços dos dois países, assinaram um documento para o fortalecimento das relações comerciais. O presidente do Chile, Gabriel Boric, permanece no Brasil e amanhã participa da apresentação do projeto da Rota Bio-Oceânica durante o Fórum Empresarial Brasil-Chile, em Brasília. A rota tem como objetivo facilitar o comércio e o transporte de mercadorias por via marítima, unindo portos brasileiros e chilenos. O presidente Lula destacou a importância da integração para fortalecer as nações da América do Sul. Nós precisamos trabalhar com muita força e com muita intensidade a necessidade da nossa integração. O Paraguai está ali, perto de mim. O Uruguai está ali. O Equador está ali. Sabe, se não tiver estrada, tem rios. Se não tiver rios, tem aeroportos. Se não tiver, faz estrada, faz ferrovia. Mas nós precisamos aproveitar isso para fazer a nossa economia crescer. O Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior. Em 2023, o comércio bilateral entre Brasil e Chile movimentou mais de 13 bilhões de dólares. Reportagem Márcia Fernandes.
Após a agenda com o presidente chileno em conversa com a imprensa, Lula falou sobre a morte do Papa Francisco na última segunda-feira. O exemplo deixado pelo pontífice argentino renova a crença na humanidade, de acordo com o presidente Lula. O mundo precisa voltar a uma certa normalidade. O mundo não pode ser induzido à raiva, ao ódio, ao preconceito, à perseguição. Sabe, eu espero que com a morte do Papa Francisco, isso possa representar algum sinal de que os seres humanos precisam mudar para melhor. O presidente Lula decretou luto oficial de 7 dias no Brasil pela morte do Papa Francisco, que esteve 12 anos à frente da Igreja Católica. Lula e a primeira-dama Janja deverão comparecer ao funeral do Papa Francisco em Roma. E os presidentes do Brasil e do Chile participam agora do Fórum Empresarial dos dois países em Brasília. Esse fórum reúne empresários, representantes setoriais e autoridades. Quem está lá é a repórter Luana Karen, que está acompanhando tudo e tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Luana. Boa noite, Luciana e Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, o fórum reúne cerca de 250 empresários chilenos e brasileiros de diversas áreas interessados em estabelecer negócios. Durante a tarde, eles trataram de oportunidades de investimentos e da conjuntura Brasil-Chile. Também foi falado de tecnologia, inovação e sustentabilidade para melhorar a competitividade. Além do presidente Lula e do presidente chileno Gabriel Boric, participam do painel de encerramento os ministros de Relações Exteriores dos dois países. Segundo o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Mário César de Aguiar, o comércio entre os dois países cresceu 57% na última década. O presidente do Chile, Gabriel Boric, destacou que em um momento de incertezas do comércio mundial, é fundamental que os países se unam contra o protecionismo. O presidente Lula destacou que, mesmo sem ter maioria no Congresso Nacional, o governo aprovou projetos importantes como a reforma tributária. De acordo com Lula, a previsibilidade nas ações do governo tem permitido avanços como esse e um crescimento do país acima de 3%. Lula também se disse severamente preocupado com o que está acontecendo no mundo hoje. Segundo o presidente brasileiro, algumas guerras começaram exatamente por conta de divergências comerciais. Luciano e Luciano. Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, vai ser realizada em Belém do Pará no mês de novembro. Além de chefes de Estado, representantes da sociedade civil, cientistas, a participação de grupos indígenas também é esperada. As discussões sobre meio ambiente e mudanças climáticas são importantes para que esses povos tenham sobrevivência garantida em condições sustentáveis. E o governo federal, por meio do Ministério dos Povos Indígenas, prepara uma agenda para ampliar as vozes dos indígenas na COP30. Várias ações do Ministério estão centradas nesse tema. E para falar sobre o trabalho desenvolvido rumo à Conferência de Belém e outros assuntos, recebemos ao vivo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Boa noite, ministra. Um prazer ter você aqui. Boa noite, Luciana, boa noite, Luciano. Prazer voltar aqui sempre. Ministra, no último sábado, 19 de abril, foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas. A senhora pode falar um pouco da importância dessa data para dar visibilidade às pautas dos povos indígenas? Sim, o 19 de abril já é uma data, reconhecida mundialmente e aqui no Brasil muito bem celebrada pelos povos indígenas, É semana que os povos celebram nos seus territórios com algum ritual, com festas, mas é também dia de luta, A gente sempre fala que é dia de resistência, é o dia de dar visibilidade para toda a luta dos povos indígenas por direitos, por justiça, por territórios, Então, o dia 19 de abril é sempre um dia que as pessoas demonstram também o seu apoio aos povos indígenas. E eu achei muito interessante que eu fiquei olhando as redes sociais no dia 19, que foi no sábado, e estava todas as redes, muitas pessoas demonstrando apoio, postando alguma mensagem. E então isso é importante a gente ver o quanto que aumentou, a adesão de pessoas que hoje olha, se importa ou pelo menos cumprimenta, os povos indígenas. Reconhecem principalmente. E não é só um dia, ministra? Nós estamos aí com o Abril Indígena para promover exatamente a educação e a conscientização sobre os povos indígenas. A senhora pode explicar melhor esse Abril Indígena?
O Abril Indígena já está assim também conhecido, né? Até porque um dia é muito pouco para falar de tantas pautas, porque por mais que a gente diga, são todos os dias, mas geralmente é nesse dia do calendário que as pessoas conseguem dar uma atenção maior, inclusive as escolas, né? Então a gente celebra o Abril Indígena realizando inclusive o acampamento Terra Livre, que já acontece há 21 anos em Brasília, né? Este ano, excepcionalmente, aconteceu no início de abril, e exatamente por conta da COP, né, que a gente ganhou uns dias aí para ter um tempo maior para preparar a participação indígena na COP. Então a gente traz aí muitas pautas, inclusive dentro do governo, como Ministério dos Povos Indígenas, a gente fica sempre tratando ali quais são as ações que a gente quer entregar durante o Abril Indígena, para celebrar bem o mês, né? Não só com comemoração, mas também com entregas concretas. Que tipo de entregas concretas são essas, ministra? Olha, a principal bandeira de luta dos povos indígenas sempre foi e continua sendo a demarcação dos territórios indígenas, né? Mas a gente assinou várias parcerias, né, com o Ministério da Saúde, com essa efetivação do aumento das vacinas nos territórios indígenas. Estamos indo sábado agora para lançar também o mês da vacinação, né, lá na Bahia. Parceria com o Ministério da Educação, né, para ampliar e apoiar mais a educação nos estados. Né, a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, como é o caso agora do MDS, né, uma parceria importante para fomentar a agricultura indígena e também fortalecer o programa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, tanto nas escolas quanto para as próprias aldeias, né? E então são várias as iniciativas que a gente faz para que a gente entregue ações concretas nos territórios. Perfeito. Um outro assunto importante também, né, ministra? COP30 em Belém do Pará, que vai ser realizada em novembro. Quais serão as propostas do Ministério para esses debates? Nós estamos com algumas iniciativas, né, pelo Ministério dos Povos Indígenas. Uma que já está em curso desde o ano passado, que é a formação de jovens indígenas, né, por meio do curso Kuntari Katu. Nós já falamos desse curso aqui outra vez, né? Onde nós temos 35 lideranças indígenas sendo preparadas para fazer a incidência direta com os negociadores na COP. Né? Nós temos a participação indígena, que é nas agendas paralelas, né? Tem a COP indígena, que está sendo preparada pelo movimento indígena, a APIB, a COIAB, as organizações de base da APIB, né? Onde os indígenas terão ali várias outras agendas, tanto uma agenda de pensar estratégias do movimento, quanto também de articular com outros parceiros e até governos, né, autoridades de outros países. E nós temos a Comissão Internacional, que está dentro do Círculo dos Povos, esse círculo que foi lançado pela presidência da COP, né? Círculo dos cientistas, da economia, do meio ambiente, da presidência, e tem também o Círculo dos Povos. Dentro do Círculo dos Povos tem a participação indígena e a participação de povos e comunidades tradicionais. Então, ali você consegue ter a participação indígena em várias etapas. E isso não só para ter ali uma presença em quantidade, mas uma participação também qualitativa, né, nas pessoas em todas essas agendas. Não é só aumentar a participação, né? Participar com mais direito, mais dever, mais opinião, é isso? Nós estamos trabalhando para que essa COP seja a maior e melhor em participação e protagonismo indígena. Já são vários os acordos internacionais, os tratados, que reconhecem o conhecimento indígena como conhecimento científico para apoiar na redução das mudanças climáticas, né? Então, é importante que isso saia dos acordos e venha para a prática, né? Então, para isso, é importante abrir os espaços para os indígenas participarem e terem também esse direito de escuta direta. E é claro, né, ministra, que as discussões sobre mudança do clima e sustentabilidade não podem ser feitas sem a participação dos povos indígenas, que acabam sofrendo muito mais, né, com essas transformações, com essas mudanças. Os povos indígenas, né? Por mais que nós somos os maiores guardiãs
né, da natureza, do meio ambiente, da biodiversidade, nós somos os primeiros mais impactados com esses fenômenos extremos causados pelas mudanças climáticas, né? Mas esses impactos, eles chegam, né, agora para a gente, mas vai chegando em maior ou menor grau para todas as pessoas. A gente já tem vivido muitos desses fenômenos aqui no Brasil. Ano passado a gente viu aí, né, a história de seca na Amazônia, de enchente no sul do país, depois troca aí, dependendo da estação. E agora, né, teve esse último estudo que mostrou que 80% da chuva que chega para o agronegócio vem das chuvas vem dos territórios protegidos por povos indígenas, né? São chuvas que vêm por conta da floresta em pé. Então, é muito importante que todo mundo saiba disso, saiba da importância do papel dos povos indígenas, né, vivendo com essa área protegida, para que a gente tenha, né, tanto a água como o alimento para todas as pessoas. Vivendo de forma sustentável, né? Exatamente. Nós, povos indígenas, naturalmente temos um modo de vida que protege, que preserva, né, que cuida das nascentes, que tem água limpa, que tem alimento sem veneno. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso para hoje, né, e também para as futuras gerações. Muito bem, nós conversamos com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Muito obrigado, ministra, pela participação ao vivo aqui na Voz. Ok, muito obrigada. O programa Minha Casa Minha Vida vai garantir moradia para pessoas em situação de rua. A medida vai priorizar 38 municípios, incluindo todas as capitais brasileiras. E hoje também foi assinado o acordo de cooperação técnica que busca implementar 8 cozinhas solidárias destinadas à população em situação de rua. O Minha Casa Minha Vida agora vai reservar 3% das unidades habitacionais para pessoas em situação de rua em 38 municípios com mais de 1.000 moradores nessa condição. O programa, que abrange grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, inicia a primeira fase com a previsão de 1.000 novas residências. O objetivo é assegurar a essas famílias o direito à moradia digna, rompendo assim o ciclo da pobreza extrema. Com o financiamento integral do governo federal, a seleção prioriza famílias com crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. O ministro das Cidades, Jader Filho, conta que uma nova seleção do programa Minha Casa Minha Vida será realizada. Essas 1.000 unidades habitacionais vão aumentar sensivelmente, porque nós vamos fazer uma seleção do Minha Casa Minha Vida. Daqui a mais ou menos uns 10 dias nós devemos estar lançando essa nova seleção e, obviamente, que essas cidades, fundamentalmente as capitais todas, vão ser selecionadas e, com isso, o número de unidades habitacionais vai avançar, que esse será o primeiro de muitos passos. Além da novidade do Minha Casa Minha Vida, foi assinado entre vários ministérios o acordo de cooperação técnica das cozinhas solidárias da rua. A parceria busca inicialmente o apoio à qualificação de 8 cozinhas solidárias, que serão geridas por movimentos e organizações que atuam com populações em situação de rua e catadores autônomos. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explica o que representa a parceria. A partir desse ato de hoje, nós já vamos poder contar aqui com a Fundação Banco do Brasil e várias outras para qualificação, ter a condição do kit equipamentos em cozinhas de aproximadamente 200 até 200 refeições. As cozinhas solidárias contribuem para a autonomia das pessoas em situação de rua, proporcionando uma oportunidade de reintegração à sociedade. A expectativa do representante do Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua, Leonildo Monteiro, é que esses espaços estejam presentes em todos os estados brasileiros. E esperamos de podermos avançar, né? Até final do ano, nós avançar aí para chegar temos 27 municípios, 27 estados, né? Que possa chegar aí uma cozinha para cada estado, ou 2 cozinhas para cada estado, para uma forma de gerar renda e essas pessoas saírem de fato das marquises do bairro do Viaduto. Com mais de 2.000 unidades em funcionamento no país, o programa Cozinha Solidária atende pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. São espaços também de acolhimento e transformação. Reportagem Caroline Blaut.
135 milhões de reais serão destinados a periferias com apoio social e ambiental a favelas e comunidades. Os recursos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e apoiam projetos voltados à periferia. A instituição apresentou também a Frente Periferias Verdes, que apoia projetos de recuperação, conservação e preservação ambiental, com foco na inclusão produtiva. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou nesta terça-feira novas chamadas e editais dentro da iniciativa BNDES Periferias, que ampliam o apoio social e ambiental a favelas e comunidades com mais 135 milhões de reais. Serão 50 milhões de reais da frente BNDES Periferias Verdes para apoiar projetos ambientais com foco na inclusão produtiva por meio de ações de economia circular, agricultura urbana e resiliência climática e mais 50 milhões para projetos das frentes Polos BNDES Periferias e BNDES Periferias Empreendedoras, que apoiam a geração de trabalho e renda por meio da promoção do empreendedorismo, principalmente entre as mulheres, os jovens e a população negra. Os 35 milhões restantes serão utilizados pela frente BNDES Periferias Fortes para selecionar entidades parceiras que vão executar ações de fortalecimento de organizações sociais que atuam em periferias do norte e nordeste do país. Segundo a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, com o BNDES Periferias, o banco pretende reforçar sua atuação onde se encontra a maior parte da população brasileira. Todo mundo, quando olha para o BNDES, olha para um banco voltado para a indústria, voltado para a inovação, e a gente está inovando agora, mostrando que a gente pode chegar nas periferias. Lançado em março de 2024, o BNDES Periferias já teve 2 chamadas públicas que receberam cada uma aportes de 50 milhões de reais do BNDES. A iniciativa teve 101 propostas inscritas, das quais 17 prosseguiram para a fase de análise. Reportagem André de Barros Lima. Estudantes da Ilha do Marajó, no Pará, contam agora com 2 novas creches e uma quadra poliesportiva coberta. As entregas fazem parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. E representam a criação de mais de 440 vagas na educação infantil na região. O governo federal inaugurou nesta terça-feira 2 creches e uma quadra poliesportiva nos municípios de Bagre e Portel, na Ilha do Marajó, no Pará. A ação faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. As obras somam mais de 8 milhões e 900 mil reais em investimentos e criam mais de 440 vagas na educação infantil. Segundo o governo, as creches seguem o padrão Pró-Infância tipo B, com infraestrutura completa. Em Bagre, também houve repasses para alimentação, transporte escolar aquaviário e livros didáticos. Segundo o MEC, a visita reforça ações como a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que busca levar internet e energia adequada às escolas da região. Na Ilha do Marajó, atualmente, apenas 10% das unidades de educação estão conectadas de forma satisfatória. De acordo com o governo federal, há previsão de melhorias em 1.138 escolas da região até o final de 2025. Em Brasília, Lucília Araújo. Mais de 1.000 acidentes de trânsito foram registrados durante a Operação Semana Santa e Tiradentes. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná ocupam os primeiros lugares no ranking nacional. Foram 5 dias de fiscalização pela PRF nas rodovias federais em todas as regiões do país. A Polícia Rodoviária Federal também registrou 86 mortes e cerca de 1.200 feridos. No total, foram 57.062 infrações, entre elas excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF recebe denúncia contra mais 6 acusados de tentativa de golpe. Bancária demitida por praticar crossfit durante auxílio-doença deve ser reintegrada ao emprego. Empresário e ex-diretor da Petrobras são condenados por corrupção. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia e os 6 acusados do Núcleo 2 de tentativa de golpe de Estado se tornam réus. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Neto Costa. No voto, o relator ministro Alexandre de Moraes destacou que há provas suficientes para receber a denúncia e iniciar a ação penal contra os 6 acusados do Núcleo 2 por tentativa de golpe de Estado. Além das provas independentes e autônomas que a Polícia Federal obteve, as provas que a partir da colaboração foram confirmadas por depoimentos, por documentos, por troca de mensagens, por localização. Os demais ministros seguiram o voto do relator por unanimidade. Assim, os denunciados que passam a ser réus com a decisão de hoje são Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República, Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal, Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido de saída temporária de Daniel Silveira para visitar a mãe. A defesa alegou que a mãe do detento é uma idosa de 63 anos com hipertensão. Mas o ministro explicou que não há qualquer fato novo que justifique a revisão da decisão de março. Na ocasião, Moraes disse que Silveira não apresenta comportamento adequado, um dos requisitos para a concessão do benefício. Em caso de improbidade administrativa, se o agente público for condenado a pagar multa, os juros e a correção monetária devem começar a partir da prática da infração. O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. Como a tese da primeira sessão do STJ foi estabelecida pelo rito dos repetitivos, esta deve ser observada pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. Segundo o relator ministro Afrânio Vilela, a multa civil é calculada com base no proveito econômico obtido, na extensão do dano causado aos cofres públicos ou no valor recebido pelo infrator. E conforme o ministro, se o cálculo dos juros e da correção não contasse a partir do ato de improbidade, mas apenas depois do trânsito em julgado da condenação ou de outro momento processual, a multa não refletiria a real vantagem obtida pelo infrator com o ato ilícito. Bancária demitida por justa causa por praticar crossfit durante auxílio-doença deve ser reintegrada ao emprego. A decisão é da primeira turma do TST, Larissa de Paula. Uma bancária do Bradesco foi demitida após a instituição financeira ver fotos dela na academia fazendo atividades físicas com peso durante afastamento para tratamento de saúde. Na ação, a trabalhadora mostrou que os exercícios eram recomendações médicas e ela era acompanhada por um educador físico contratado para ajudá-la. Dessa forma, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou a justa causa e determinou a reintegração ao emprego. Justiça Federal condena empresário e um ex-diretor da Petrobras por corrupção e lavagem de dinheiro. Além da prisão, os réus também devem pagar multa e terão bens confiscados. Kátia Dias. Na denúncia, o MPF acusou o ex-sócio da Multitec Engenharia de pagar mais de 5 milhões de reais em propina para o então diretor de serviços da Petrobras, com o objetivo de favorecer a empresa em licitações e contratos, que somam mais de 525 milhões de reais. De acordo com a sentença, o empresário foi condenado a 11 anos de prisão, já o ex-diretor da Petrobras foi condenado a 29 anos de prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado decreta luto de 7 dias após morte do Papa Francisco. Presidente do Banco Central diz que Brasil pode se beneficiar com guerra tarifária e que não há bala de prata para reduzir os juros. Projeto que cria Carteira Nacional de Docente no Brasil vai à Câmara. Boa noite. O presidente do Senado decretou luto oficial por 7 dias em memória do Papa Francisco. Senadores destacam o legado do pontífice no combate à pobreza e na defesa da preservação do meio ambiente. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decretou luto oficial de 7 dias pela morte do Papa Francisco, como reconhecimento de sua grandeza moral, espiritual e humanitária. Davi Alcolumbre declarou que as ações do Papa transcendem fronteiras religiosas e que sua liderança espiritual, marcada pela simplicidade e pelo acolhimento, inspirou milhões ao redor do mundo. O vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirmou que o Papa Francisco deixou um legado enorme em diversas áreas, como no combate à pobreza e na preservação do meio ambiente, e destacou ainda os exemplos de simplicidade. A ideia de Francisco é sempre uma ideia de simplicidade. Ele poderia ter tudo, mas escolheu a singeleza e o Papa também escolheu isso. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que o Papa Francisco exerceu uma liderança mundial em defesa da paz. Humildade, essa é a palavra. Foi um Papa humilde e que soube enfrentar com muita parcimônia, com muita sensatez, os conflitos do mundo, sempre pregando a paz. O luto oficial em homenagem ao Papa Francisco começou nesta segunda-feira e se estenderá até domingo. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento convidando o chanceler Mauro Vieira para dar explicações sobre o asilo político concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. A audiência ainda não tem data definida, mas deverá ocorrer em maio. De acordo com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, é preciso ouvir o ministro sobre a decisão de acolher uma pessoa condenada por corrupção sem que haja um processo de anulação da pena. O parlamentar reforçou que respeita a diplomacia brasileira, mas destacou que as explicações sobre o asilo são uma questão de Estado. Nós convidando com o menor lapso de tempo possível, o ministro das Relações Exteriores para explicar, né, essa transação que está em curso de acolher alguém condenado pela justiça com meios oficiais do nosso país, inclusive meios de transporte. Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a redução da jornada de trabalho para 36 horas. Ela destacou que a distribuição desigual do tempo afeta diretamente a vida da população, em especial a das mulheres. Segundo a parlamentar, o tema vem sendo debatido há décadas e voltou à pauta com a proposta de emenda à Constituição do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, que estabelece a redução da jornada semanal para 36 horas, sem diminuição de salários. Tereza Leitão afirmou que a jornada atual prejudica a vida das trabalhadoras. Segundo ela, a escala 6x1 restringe o tempo disponível para a vida pessoal e social. Sua proposta de redução da jornada de trabalho remunerado está fortemente ligada à necessidade de dedicar tempo ao cuidado doméstico de crianças, pessoas doentes ou pessoas idosas. O
presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tratou das diretrizes da política monetária em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter César Mendes. Gabriel Galípolo disse que a guerra tarifária dos Estados Unidos gera incertezas na economia mundial, com impacto nas ações de controle da inflação e de estímulo ao crescimento, apontando o crescimento do PIB e o baixo desemprego como indicadores macroeconômicos positivos. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, criticou o aumento da taxa de juros pelo Copom. Sabemos que o aumento dos juros é uma ferramenta eficaz para conter a inflação. Apesar desse fato, é um remédio amargo para o cidadão comum e para empresas. Galípolo explicou que o cenário internacional de aversão a riscos exige o aumento do prêmio para atrair investidores ao país. Estamos num ambiente de elevada incerteza, tanto sobre o que deve ocorrer, quanto sobre quais são as consequências da aplicação das tarifas. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou os juros do cartão de crédito e defendeu o projeto que estabelece a sua limitação em até 3 vezes a Selic. A meia entrada para professores em shows, cinemas e outros eventos culturais poderá ser facilitada com a criação de uma carteirinha com validade nacional nos moldes da que já existe para estudantes. É o que diz um projeto aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Educação. Repórter Marcela Diniz. Aprovado pela Comissão de Educação, o projeto autoriza o Ministério da Educação a criar a Carteira Nacional de Docente no Brasil, CNDB. A ideia é unificar a identificação dos profissionais das redes pública e privada por meio de um documento com validade em todo o país para facilitar o acesso aos benefícios da condição de professor, como a meia entrada em eventos culturais. O texto é de autoria do senador licenciado Camilo Santana, atual ministro da Educação, e o relatório ficou por conta do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Com o usufruto da carteira, os professores poderão planejar férias mais proveitosas, ao mesmo tempo em que contribuem com a ampliação do público de museus, bibliotecas, espetáculos, restaurantes, além de outros estabelecimentos do ramo de lazer. O projeto poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. A criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil deverá beneficiar mais de 2.300.000 professores. A CPI das Bets do Senado ouviu nesta terça-feira o delegado da Polícia de Alagoas, Lucimério Barros Campos. Ele conduziu no estado a Operação Game Over, que investigou o mercado de jogos online e o uso de influenciadores para alavancar o negócio, muitas vezes com golpes combinados. Repórter Bruno Lourenço. O delegado da Polícia do Estado de Alagoas, Lucimério Barros Campos, disse na CPI das Bets que a estratégia das empresas para chegar aos consumidores passava pela contratação de influenciadores que mentiam sobre supostos horários ou estratégias para ganhar dinheiro com os jogos. Lucimério falou também da dificuldade de encontrar o tipo penal para garantir uma punição adequada aos criminosos. O crime contra a economia popular, a pena é de 2 anos. Então veja o quanto nós estamos enfrentando um gigante com, digamos assim, com uma peteca, um estilingue. A legislação ela está desatualizada. Além do estelionato, o presidente da CPI, senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, declarou que é preciso cobrar os impostos que as empresas deixam e deixaram de pagar quando não havia ainda regulamentação. Precisamos cobrar dessas bets o imposto de 5 anos atrás que elas deveriam ter recolhido aos cofres públicos. A CPI, criada pelo Senado para investigar os jogos virtuais de apostas online, tem a previsão de encerrar seus trabalhos no dia 30 de abril. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, parabenizou os 377 anos do Exército Brasileiro, comemorados no último dia 19. Ele destacou que a instituição serve à sociedade independentemente de região, categoria social e preferências partidárias ou ideológicas. O parlamentar destacou que o Exército é uma instituição nacional permanente baseada na hierarquia e na disciplina, que muitas vezes é incompreendida. Ele argumentou ainda que o governo nem respeita nem valoriza o Exército, além de não fornecer, segundo ele, os recursos para o cumprimento da missão institucional.
Mourão também repudiou as ofensas feitas à instituição por meio de redes sociais. Segundo ele, as críticas têm o objetivo de ofender a reputação do Exército e que estes conflitos não colaboram para o desenvolvimento do país. O Exército destina-se à defesa da pátria. E ao mencionar pátria, deveria ser suficiente para que todos nós brasileiros abandonemos esse caminho sem volta da discórdia. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados celebram o legado do Papa Francisco em defesa dos mais pobres. O plenário pode votar aumento de pena para o porte de arma de uso restrito. Parlamentares comentam decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Boa noite. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, denuncia o que considera abusos de autoridade e decisões arbitrárias cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a Corte tem violado reiteradamente princípios constitucionais, agindo de forma política e parcial. Carlos Jordi afirma que o Brasil vive uma ditadura disfarçada de democracia, marcada por perseguição a opositores, censura à imprensa e omissão do parlamento. O deputado também chama de manicômio jurídico as decisões proferidas por instâncias superiores do Judiciário. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a decisão do STF que autorizou a mudança de nome e sexo em certidões de nascimento. O deputado acredita que o tribunal invadiu a competência do parlamento e legalizou a falsificação de um dado biológico objetivo. O parlamentar defende que a certidão de nascimento é um documento histórico e oficial que não pode ser alterado por percepção individual. Luiz Lima propõe, então, um projeto de lei para impedir modificações que não estejam vinculadas a erro de registro. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, atribui a queda na popularidade do governo, entre outras coisas, ao aumento da inflação e a escândalos de corrupção. Ele menciona, inclusive, o uso de recursos públicos para dar asilo a condenados por lavagem de dinheiro. Maurício Marcon denuncia ainda uma suposta seletividade da justiça, que, segundo ele, persegue opositores enquanto concede liberdade a acusados de crimes graves, como corrupção e tráfico de drogas. Isso tudo, segundo ele, aprofunda o sentimento de impunidade na população. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, relata ter assistido a uma sessão do STF que, segundo ele, violou princípios do devido processo legal. O deputado critica a atuação da Corte, apontando falta de imparcialidade e restrições ao acesso dos advogados aos autos do processo. Ele também acusa as instituições democráticas de se omitirem diante do que considera abusos judiciais. Marcel Van Hatten acredita que o silêncio do parlamento e da imprensa favorece um cenário em que decisões judiciais parecem previamente definidas. Justiça. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, acusa a Odebrecht de distribuir 10 bilhões de reais em propina entre 2006 e 2014. Segundo ele, os recursos eram usados para financiar campanhas políticas no Brasil e no exterior em troca de contratos públicos superfaturados. Delegado Paulo Bilinski também critica o governo federal por ter enviado um avião da FAB para conceder asilo político à ex-primeira-dama peruana, condenada por lavagem de dinheiro. Para ele, a ação evidencia o uso da máquina pública para proteger aliados acusados de corrupção. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica o asilo concedido pelo governo brasileiro à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. Segundo o deputado, é inadmissível que o país gaste recursos públicos para proteger pessoas acusadas de corrupção. Coronel Crisóstomo também pede que a Câmara vote o projeto que concede anistia aos presos pelo ato de 8 de janeiro. O parlamentar alega que muitos idosos e mães estão presos injustamente por ações semelhantes promovidas por partidos de esquerda. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, classifica como inconstitucional e perigoso perdoar os crimes que levaram aos atos de 8 de janeiro. Ela reforça que a concessão de anistia irá funcionar como um salvo-conduto para novas tentativas de golpe. Segurança Pública.
plenário pode votar projeto que aumenta a pena para quem usar ou portar arma de uso restrito com um alto poder de destruição. Vamos saber mais com Antônio Vital. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que aumenta a pena para quem possuir ou portar arma de fogo de uso restrito ou proibido com alto potencial destrutivo. O projeto, apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, ganhou regime de urgência e pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Hoje, a pena para esse crime é prisão de 4 a 12 anos. E de 3 a 6 anos para quem portar arma de uso restrito com numeração apagada. A proposta estabelece pena única de 6 a 12 anos de prisão para quem utilizar ou for flagrado com arma de uso proibido, como fuzil, com ou sem adulterações, e pode dobrar em caso de reincidência. O projeto define que a classificação de arma de fogo de uso controlado, proibido, restrito e com alto potencial destrutivo será feito pelo Poder Executivo, a partir de proposta do Comando do Exército. O regime de urgência para a proposta foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas houve críticas. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que deixar para o governo definir o que é ou não armamento perigoso pode aumentar as restrições para os chamados CACs, como são conhecidos os caçadores, atiradores desportivos e colecionadores que têm o direito de ter armas. Pode contribuir para combater crime organizado, faz todo sentido falar ok. Só que os pontos de preocupação é que a gente está delegando a definição de armas de alto potencial destrutivo ao Poder Executivo, que pode oferecer uma margem para que o regulamento restrinja ainda mais o porte e posse de armas de uso restrito por CACs. Já a deputada delegada Adriana Acorce, do PT de Goiás, defendeu a proposta como maneira de coibir o uso desse tipo de arma nas ruas. Esse projeto do deputado Áureo, ele é excelente, porque ele traz uma penalidade maior para aquelas pessoas que de forma ilegal, ilícita, estão portando armas de calibre restrito. E para quem não sabe, são aquelas que têm maior potencial letal. Para o relator do projeto, o deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, algumas armas classificadas hoje como de uso restrito ou proibido têm alto potencial destrutivo e costumam ser utilizadas por milícias, organizações criminosas e traficantes. Ele deu como exemplo o fuzil, capaz de derrubar até helicópteros da polícia. Max Lemos defendeu a proposta como maneira de evitar que o uso desse tipo de arma acabe sem punição, como acontece hoje em algumas situações. O traficante é preso com droga, com cocaína, por exemplo. E ele está utilizando um fuzil, é preso com ele também um fuzil. Com a legislação atual, ele vai responder tão somente pela pena mais alta. E o crime pelo porte ilegal de arma restrita, ele não responde. E agora não, ele tem que responder pelos 2 crimes. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que aumenta a pena para quem possuir ou portar arma de fogo de uso restrito ou proibido, com alto potencial destrutivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Ciência e tecnologia. O projeto de Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, define regras para provedores de internet restringirem o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais. Pelo texto, os provedores terão que programar sistemas de segurança que impeçam o acesso a menores de 12 anos. De acordo com Saulo Pedroso, as dificuldades do dia a dia impossibilitam que muitos pais acompanhem as interações digitais dos filhos. Ele acredita que é preciso responsabilizar as plataformas pela exposição dos jovens a riscos online. Transportes. A comissão aprova a proposta que tipifica o crime de roubo de carga segurada. Entenda o projeto com a repórter Silvia Munhato. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que define o crime de roubo de carga segurada no Código Penal. O texto prevê ainda que, em casos de repercussão interestadual ou internacional, a investigação será conduzida pela Polícia Federal. Pela proposta, o crime de roubo de carga segurada é definido como a subtração de bem transportado em qualquer modalidade com valor amparado por seguro, com grave ameaça ou violência ou na impossibilidade de resistência da vítima. A pena prevista é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se não ocorrer circunstância agravante. O autor do projeto, o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, justifica a necessidade da tipificação com exemplos atuais. Um problema recorrente em São Paulo, que é na Serra do Azeite, onde as pessoas têm as suas cargas saqueadas e roubos que acontecem com caminhões em movimento. Porque todo mundo sabe que um caminhão, quando está subindo uma serra ou descendo uma serra, ele desce muito devagar, até por segurança.
Pouco sabe, mas se a gente pegar a parte do Nordeste, nós temos ainda o corredor da morte ali na região da chegada no Ceará, que é um lugar muito perigoso, que amedronta todo mundo. Então a gente sabe que existem várias organizações, várias facções que sobrevivem, não só do tráfico de drogas, mas também do roubo de cargas, principalmente cargas com valor agregado. Segundo o parecer da comissão, ocorreram 7.108 casos de roubo de carga no Brasil em 2023, com um prejuízo estimado de mais de R$1 bilhão. Isso representaria alta de 4,8% em relação ao período anterior. O projeto que define o crime de roubo de carga segurada ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a gratuidade da emissão da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda. Para ele, a carteira de motorista permite uma competição mais igualitária por vagas no mercado de trabalho. Charles Fernandes lembra que muitos jovens, especialmente os do interior do país, não conseguem obter o documento graças aos elevados custos. Ele solicita aos demais parlamentares a aprovação do projeto que está na pauta do plenário desta semana. Economia. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, destaca os temas centrais a serem tratados pelo colegiado e ressalta a importância da atuação conjunta entre Executivo e Legislativo na tomada de decisões. Para Rogério Correia, temas centrais da agenda econômica, como as tarifas impostas pelos Estados Unidos e a isenção do imposto de renda a quem ganha até R$5 mil, devem estar no centro da pauta. Ele criticou a negativa do governo mineiro em aderir ao acordo de perdão da dívida estadual. Desenvolvimento regional. Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, reafirma seu compromisso com a saúde da mulher, a cidadania ativa e o futuro sustentável da Amazônia. Ela explica que sua trajetória começou a partir da criação de instituições voltadas ao acolhimento de mulheres vulneráveis. Renilce Nicodemos também registra o papel do Pará como protagonista na luta ambiental, com a realização da COP30 em Belém. Segundo a deputada, o evento precisa deixar um legado de transformação social, promovendo inclusão, sustentabilidade e justiça. Não queremos uma COP de discursos distantes, queremos uma COP com a alma da Amazônia, com a cara do nosso povo. Uma COP que escute o pescador, a agricultora, a mulher ribeirinha, o jovem indígena. Uma COP que respeite o saber dos povos originários, que valorize os territórios tradicionais e que entenda que sustentabilidade não existe sem justiça social. Bacelar, do PV, cobra ações emergenciais contra a seca no norte da Bahia e para socorrer a população afetada. Segundo o parlamentar, cerca de 70 municípios já se encontram em estado de emergência, 5 deles localizados na primeira área desértica do Brasil. Bacelar alerta que cidades como Abaré, Rodelas e Curaçá vivem em situação de calamidade. Ele lamenta a morte de animais e o êxodo rural e defende ações como a antecipação do BPC, apoio a agricultores, créditos emergenciais, envio de carros-pipa e cestas básicas para minimizar a crise. Trabalho. Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, cobra do Congresso a atenção à saúde mental e a valorização dos profissionais de segurança, defendendo a aprovação de projeto de sua autoria, que trata de políticas públicas para a categoria. Pedro Ayrara presta homenagens a policiais mortos em serviço e àqueles que acabam por tirar suas próprias vidas, vitimados por pressões do trabalho. Ele critica o uso do plenário para debates ideológicos em detrimento de pautas urgentes que valorizem e protejam estes profissionais. Saúde. Comissão da Câmara avaliza a proposta que garante sigilo para as pessoas com HTLV e que muitas vezes são discriminadas. Acompanhe a reportagem de Mônica Tati. As pessoas infectadas pelo HTLV poderão ter o mesmo tipo de sigilo que já é concedido para infectados com HIV, hepatites virais, hanseníase e tuberculose.
A proposta foi aprovada na Comissão de Saúde da Câmara e tem como objetivo evitar a estigmatização das pessoas infectadas pelo HTLV, vírus linfotrópico de células T humanas. Estima-se que entre 800 mil e 2 milhões e meio de brasileiros vivam com o vírus, mas apenas de 5 a 10% irão apresentar sintomas. No entanto, caso o vírus se manifeste, pode levar ao desenvolvimento de doenças graves, como mielopatia, doença neurológica degenerativa ou leucemia das células T, um tipo de câncer agressivo e que pode ser fatal. O relator, o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, acredita que a proposta é importante para ampliar a privacidade dos portadores de HTLV, uma vez que o vírus pode ser transmitido, entre outras formas, por relações sexuais desprotegidas, transfusões de sangue, uso compartilhado de seringas e agulhas e da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação, o que pode levar à discriminação dos pacientes. Paulo Folletto defende que a aprovação do projeto ajuda a superar questões de vulnerabilidade social e de saúde. O projeto se baseia em estudos que destacam o estigma associado ao HTLV, levando à discriminação, além de consequências negativas na qualidade de vida e no acesso a serviços de saúde. Defendo, portanto, a aprovação deste projeto de lei, tendo em vista que a garantia do sigilo e a proteção contra a estigmatização para pessoas vivendo com HTLV podem promover melhor adesão ao tratamento, acesso a serviços de saúde e, consequentemente, melhores resultados e melhor qualidade de vida. A proposta será votada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e, caso seja aprovada, segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Homenagem. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, homenageia o Papa Francisco e menciona que sua trajetória foi marcada pela solidariedade aos pobres e refugiados. O parlamentar reforça que o líder católico deixa um legado de simplicidade e fé que deve inspirar todos os seguidores de Cristo. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, evocou ensinamentos do Papa Francisco para defender uma política baseada na verdade e no amor ao próximo. O parlamentar exalta a liderança humilde do pontífice, além de sua luta por justiça social e sua visão de uma igreja comprometida com os pobres. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, presta homenagem ao Papa Francisco. Segundo o deputado, o pontífice foi uma liderança que construiu pontes com outras crenças, defendeu os pobres e os direitos humanos e deixou como legado a mensagem de que todos merecem dignidade, diálogo e inclusão. Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, exalta a importância cultural e religiosa da Semana Santa, sobretudo no Nordeste. Ele elogia o envolvimento popular nas encenações da Paixão de Cristo, especialmente na cidade de Itabaiana. Ícaro de Valmir reforça o papel essencial da Igreja Católica na formação de valores como solidariedade, justiça e esperança. O legislador presta ainda sua homenagem ao Papa Francisco, solicitando 1 minuto de silêncio em sua memória. Padre João, do PT de Minas Gerais, enaltece o legado do Papa Francisco, lembrado como líder espiritual comprometido com os pobres, com o meio ambiente e com os direitos humanos. O deputado celebra sua atuação pastoral voltada à justiça social e ao cuidado com a Igreja. O Papa Francisco, ele conhecido por tentar aproximar a Igreja das demandas sociais e políticas contemporâneas, protagonizou reformas internas e propôs discussões inéditas no Vaticano. Francisco permaneceu 12 anos como autoridade máxima da Igreja e sempre nos orgulhando. Padre João ressalta ainda a postura do Papa diante de temas políticos e sociais sensíveis, como desigualdades, violência, direitos das minorias e conflitos internacionais. O deputado conclui que sua trajetória deixa uma missão de compaixão, solidariedade e engajamento a todos os cidadãos. Evangélica, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, manifesta solidariedade aos católicos pela morte do Papa Francisco e repudia o uso da fé e da tribuna da Câmara para a propagação de discursos doutrinários e preconceituosos. Em discurso de despedida ao Papa Francisco, João Daniel, do PT de Sergipe, destaca o legado do pontífice como líder que promoveu a paz, a justiça e o respeito entre religiões.
Ele ressalta a trajetória marcada pelo acolhimento sem preconceitos e pela defesa da vida e da natureza. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, homenageia o Papa Francisco por seu trabalho em defesa da justiça social, da paz e do meio ambiente. O deputado destaca o papel do pontífice na denúncia das desigualdades globais e na promoção da fraternidade entre os povos. José Guimarães, do PT do Ceará, propõe a realização de sessão solene na Câmara dos Deputados em reconhecimento ao legado do Papa Francisco. O deputado afirma que o religioso foi um símbolo de justiça social, paz, acolhimento e defesa da democracia. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Adilson Mastelar e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.